Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um GuiaCast. Como sempre, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Hoje a gente tem o privilégio, a honra de receber aqui um convidado especial, onde a gente vai falar sobre seguro, sim. Ele é o Rodrigo, ele é CEO da 88i Seguradora Digital e ele está aqui para mostrar como quebrar essas barreiras desse mercado saturado através de tecnologia, através de inovação, trazendo soluções que realmente fazem sentido. A gente vai falar sobre como que eles estão revolucionando aí o mercado de seguros, de mercadorias, de entregadores e, claro, também como trabalhar em um setor em que poucos ousam inovar. Então é esse o nosso bate-papo. Se você é de uma empresa de logística, se você é de uma empresa de delivery, de entregadores, fica ligado porque esse episódio é para você. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Obrigado, prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, muito bom a gente retomar novamente a minha área de atuação, logística, supply chain, distribuição e etc. A gente estava conversando um pouco aqui, você deixou claro que você já vem dessa indústria. Como é que você conseguiu identificar essa oportunidade associada à 88i no mercado, algo que talvez muitos não viam, e qual foi o ponto de virada de você pensar, agora eu preciso abrir a minha empresa, trazer algo novo, trazer a minha experiência e colocar em prática, principalmente entregando algo que eu vejo que está faltando no mercado. Legal. Bom, eu comecei com cartão de crédito, aí depois banco, depois seguradora, empresa de tecnologia para seguros, e tive a oportunidade de ver esse negócio funcionando por toda a cadeia de valor. Muito tempo dele, atrás? Mais de 20 anos aí de estrada. E aí eu vi, desde o que a gente fala de sala de estar, lavanderia e cozinha, né, que é a área de negócio, TI, operação, a cadeia de valor todo, no Brasil e em vários outros lugares do mundo, na América Latina, na China, no Canadá, na Europa. E seguro é aquele negócio, né? De todas as indústrias é aquela que guarda os resquícios da revolução industrial. Manual, burocrático, cheio de papel. E pouco foco no cliente. Não, e você fala que as pessoas sempre acham que é um desperdício, né? Que nunca vai acontecer nada com elas. Bate na madeira, né? Não, comigo não, sai pra lá que você vem falar de seguro comigo, você tá atraindo, não quero saber. Mas é impressionante, por exemplo, como economias mais desenvolvidas, a gente fala de seguro muito cedo. Quando nasceu, não vou deixar meu filho sem seguro. E isso é levado para a vida toda. E você vê isso, inclusive, em outros países, no qual o seguro do carro padrão, que todo mundo está acostumado, é obrigatório. No Brasil, não é. Pois é. E assim, a gente vê, né? Seguro de saúde, seguro de residência, seguro de vida, para tudo o pessoal faz seguro. A lógica qual que é? A lógica é assim, se você sofreu uma perda financeira, é indiferente para você? Tanto faz? Se tanto faz, você não precisa de seguro. Mas se essa perda financeira é relevante para você, então faz o seguro que é melhor, né? Então a gente costuma fazer o seguro do automóvel, porque normalmente o brasileiro está comprando o carro financiado num período de tempo longo desse financiamento, e se ele bater o carro ou se roubar o carro, você fica endividado e fica sem o objeto que você contratou. Por isso o brasileiro traz o seguro. Mas se você colocar isso para todas as outras situações do seu dia a dia, eu não quero ter uma perda financeira e não ter uma proteção para isso. Então, por esse motivo, você faz o seguro das coisas e quando a adversidade vem, você não fica mais pobre, né? Você não é arrastado para a miséria. Exemplo que aconteceu no Rio Grande do Sul, com a enchente e tudo mais. Você vê pessoas perdendo casa, perdendo tudo que tem. E todo ano é a mesma coisa. É um deslizamento, é uma enchente, é uma seca. Ou seja, todas essas coisas fazem com que as pessoas tenham que sofrer com uma perda financeira e recomeçar nem do zero, né? É do menos alguma coisa que você tinha e deixou de ter que tem que reconstruir. E aí o seguro está aí para isso, para trazer resiliência para as pessoas e fazer com que elas possam prosperar com segurança. E qual foi o gap que você identificou, no caso, depois desses 20 anos trabalhando com seguros
você pensou, pô, tem um gap aqui que eu vou explorar através da minha própria empresa. Qual foi o gap que vocês identificaram? Até porque eu vejo lá que vocês trazem seguro flexível, né? Isso. Então, como que é o contexto de se propor através desse seguro flexível e trazer esse diferencial? É muito legal a sua pergunta, porque isso veio de uma experiência que eu tive na China. Tive a oportunidade de morar na China. Estou trazendo esse contexto aqui porque... E quando aprendeu a gente... mandarim, não? E Dian. Então... aprendeu mandarim. Tá vendo? Um pouquinho. Mas o que acontece é que, assim, quando a gente olha para a inovação, principalmente quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de logística, quando a gente fala de delivery, da entrega dessas mercadorias que você comprou no e-commerce, a China é uma dessas grandes referências no mundo, porque ela sozinha representa 50% do comércio, do e-commerce mundial. Sozinha. A China. Então, muitas dessas inovações surgiram a partir de lá, e aí você tem uma situação aqui no Ocidente, que é aquela história, todo mundo vai virar uma fintech, e nessa corrida para todo mundo virar uma fintech, você vai precisar ter produtos e serviços financeiros. Então, primeira situação é empréstimo. Quem quer dinheiro? Todo mundo. Depois do empréstimo, seguro, porque você contratou um empréstimo, comprou alguma coisa, você precisa proteger o objeto daquilo, para você não ficar endividado e ficar sem. E depois disso, você começa a investir. Então, nos 3 pilares da indústria, empréstimos, seguros e investimentos, a gente começou a construir tecnologia para que todo mundo que quer virar uma fintech tivesse essa infraestrutura de seguros como uma forma de prestação de serviço, primeiro. E, evoluindo o que aconteceu ali na China, você teve um fenômeno do Super App, que é todos os aplicativos num lugar só. Então, você tem o Airbnb, o Uber, o Tinder, o WhatsApp, o Nubank, é um único aplicativo. Tem empresas no Brasil hoje que eles já estão comprando um monte de startup para exatamente meio que criar esse Super App aqui, associado a essa parte de logística, supply chain, distribuição, last mile, etc. Nessa direção é que a gente viu ali uma oportunidade de fazer com que o seguro fosse embarcado no tecido da vida cotidiana, no seu consumo dentro dos aplicativos, para poder, democratizar o acesso a seguros e levar proteção para quem nunca teve, através do seu telefone celular, dos aplicativos que você tem ali dentro. 2, para torná-los acessíveis, não só pelo meio digital, mas porque a gente tinha a possibilidade de fazer o seguro que liga e desliga em tempo real. Ou seja, muito mais acessível do ponto de vista financeiro. Ou seja, vou usar, eu aciono. Tem 2 situações possíveis. Você tem uma situação que é, você está contratando um produto e serviço no aplicativo e nessa hora você aciona, junto com o produto e serviço que você está contratando, ou você tem aquela lógica, por exemplo, de planos de assinatura de telefonia e que cobra por consumo. Exemplos, você tem energia elétrica. Você tem um plano ali com a operadora de energia e que você paga o consumo de energia. Ou você tem uma situação que a gente utiliza ali, quilômetros rodados. Então, pela quantidade de quilômetros que você roda, a gente faz a cobrança por quilômetro. Ou plano de telefonia, que você está consumindo minutos, você paga os minutos. E dessa maneira você consegue diminuir o seu custo anual para um custo só do consumo pontual. Então isso faz com que fique muito mais acessível e mais justo. Entendi. E foi difícil essa metodologia? Já tinha empresas no Brasil fazendo? Como é que foi você trabalhar frente a esses meios tão tradicionais que a gente já está acostumado, principalmente no setor de logística? Eu lembro quando eu estava trabalhando em transportadora, a mercadoria estava pronta para sair, mas não averbou ainda. Então tem toda aquela burocracia que a gente tinha que às vezes esperar, fazer todo o trabalho, fazer a averbação, fazer a liberação para poder a gente seguir, fazer liberações que às vezes a carga estava num valor maior do que aquilo que a gente tinha validado e tinha essas liberações e etc. Então, como é que foi esse modelo de vocês também trazer essa flexibilidade frente ao modelo tradicional de muito tempo funcionando, né, dentro das empresas? Bom, isso acaba que alavanca muito mais negócio, tanto para o e-commerce como para o transportador, embarcador, para todo mundo. Esse exemplo muito bom que você trouxe quando você está com o caminhão parado na porta porque você não conseguiu averbar essa carga e ela não sai se não tiver averbada. Ou seja, não tem nenhuma proteção nela, né? Eu já mandei sem averbar, assim, segredo nosso, tá? Mas correu risco. Eu sei que não pode. Correu risco. Então, o que acontece? Quando a gente olha para essa realidade do e-commerce e que as pessoas estão comprando e vendendo na internet e estão pedindo um motoboy para entregar, por exemplo, a realidade é outra. A gente encontrou um nicho muito específico, que é o delivery, onde você não tem essa situação de averbação de carga, você não tem o conhecimento de transporte,
No seguro de transporte tradicional, necessariamente você precisa de um profissional CLT, e quando você vai para o delivery, é um profissional autônomo, que não é permitido no seguro do transporte. Você tem que ter um veículo que é pré-cadastrado. Na situação de delivery, ele está lá com a motinho dele, pode ser alugada dele mesmo, não está pré-cadastrado no sistema esse veículo. Você vê a diferença hoje. Hoje, por exemplo, eu estava saindo de casa, estava chegando um rapaz para fazer entrega, né? E você vê que ele é um carro normal, ele e a esposa ali trabalhando, então você vê que mudou muito, né? Esse contexto de entrega, de seguro e quem que está envolvido. Eu acho que os aplicativos, né, como o próprio Uber ou outras empresas desse contexto, eu acho que abriu muito o leque, não só entregadores CLT, né, aquela entrega uniformizada. Não, hoje o cara ali, o cidadão mesmo, ele pode trabalhar nesse aplicativo, fazendo esse trabalho, tendo uma carga pronta, verbada e entregue. Isso foi catapultado na pandemia, né? Porque as pessoas passaram a consumir muito mais por aplicativo. E essa necessidade aumentou demais. Então, muitas pessoas que tinham perdido o emprego na pandemia, que estavam naquela situação de lockdown, não posso sair de casa e tal, e precisava trabalhar, precisava fazer uma renda, peraí, eu vou fazer um autônomo aqui no aplicativo e vou trazer dinheiro para casa de algum jeito. Então, isso gerou muito emprego, cresceu muito a base de pessoas que estavam trabalhando nessa economia por aplicativo, como autônomo, por outro lado, fez com que muitas pessoas também aprendessem a consumir dessa maneira. A minha avó passou a pedir coisa e fazer videochamada, né, no WhatsApp com a família que não fazia e passou a consumir no aplicativo também. Então, deu muito acesso para as pessoas e aí aumentou ainda mais essa necessidade de ter uma proteção embarcada no momento certo, na hora certa, com o preço certo. E quais são os tipos de seguros? Que a gente até falou inicialmente, né? Transporte, os próprios entregadores, ou que seja, quais são os tipos de seguros que vocês têm trabalhado, identificado? E principalmente o uso da IA. Eu quero saber muito de IA. Tecnologia, como é que a gente tem feito para poder trazer esse diferencial. Legal. Hoje em dia só se fala de IA o tempo todo, né? Chegou a nova revolução da IA, que a todo momento está aparecendo coisas novas. Então, especificamente, quais são esses tipos de seguro que vocês oferecem e principalmente como é que a IA ela tem ajudado nesse processo de expansão e crescimento. Legal. Bom, primeiro sobre produtos. A gente, quando começou a focar na economia de aplicativos, tanto consumidores quanto trabalhadores do aplicativo, motoristas, entregadores, por exemplo, a gente começou a olhar para as várias necessidades que esse ecossistema tem. Num primeiro momento, a gente foi na plataforma, na empresa B2B, e ali a gente foi fazer um seguro de acidente pessoal, que era morte e invalidez, numa situação de trabalho, e tem força de lei. Então eles eram obrigados a contratar e a gente foi resolver essa solução ali. Disso de resolver na plataforma, a gente começou a descer para esse B2B2C, que é da seguradora para a plataforma, para chegar no trabalhador de um lado, para chegar no consumidor do outro lado, porque são aplicativos diferentes. E aí, a gente começou a fazer, peraí, aqui do lado do trabalhador, qual que é o órgão mais sensível do corpo humano? O bolso. E esse cara aqui, ele não é um CLT, não é um PJ, tá vendendo almoço para pagar janta, não pode trabalhar, tá trabalhando de domingo a domingo. E como ele não é nem CLT nem PJ, ele não tem nenhum tipo de proteção. Então, nós somos a única seguradora que leva a proteção da renda destes profissionais ao observar a média móvel dos últimos 28 dias de trabalho e dos recebíveis dele para trazer uma segurança da renda dele se algo acontecer. Então, esse algo começou com um acidente pessoal, então era uma diária de incapacidade temporária até 30 dias por conta de um acidente pessoal, ou o acidente pessoal pode ser desde o trabalho, como fora do trabalho, tô jogando uma pelada com meus amigos, quebrei o pé, não posso dirigir, e você tem o reembolso das suas diárias de trabalho, de acordo com a sua média móvel 28. Do lado do consumidor, a gente foi fazer esse seguro de entrega de mercadorias. Se você, por exemplo, chama o Uber e está mandando o Uber levar alguma coisa, buscar para você, ou comprando do e-commerce, saindo da loja para sua casa, em todas essas situações, o seguro de furto, roubo e dano da mercadoria na entrega final através do Uber, ele também é do 88i. Então veja que a gente fez solução aqui primeiro para a plataforma, acidente pessoal, morte e invalidez por força de lei, perda de renda para o trabalhador, motorista, entregador, seguro da mercadoria para o consumidor do outro lado, e a gente foi desenvolvendo soluções para o ecossistema como um todo. No final da história, o que a gente está buscando fazer? É utilizar o seguro para aumentar o volume de engajamento, que é maior tempo de permanência em tela no aplicativo, maior número de quilômetros rodados. A gente está procurando aumentar o tempo de permanência dentro da plataforma também, que a gente chama de LTV, que ao invés de eu estar como motorista ocasional, eu me dedico mais na sua plataforma, porque aqui eu tenho o seguro da minha renda e na outra eu não tenho. Então, se dois aplicativos chamam em simultâneo, qual deles eu escolho primeiro? Eu escolho aquele que me protege a renda. Alguns aplicativos que eles criam um ecossistema dentro da plataforma.
Então eu já vi aplicativo até para o motorista, ele começa a vender pneu, ele começa a vender diversas coisas que vai mantendo ele ali dentro. Isso é super funcional, eu já vi alguns aplicativos assim, porque mantém, supre as necessidades do dia a dia dele, do trabalho, que a gente sabe que ele vai precisar, e ainda vem descontos, opções e etc. Eu acho que isso super é válido hoje, principalmente no mundo digital. O que essas plataformas estão fazendo é assim, elas estão pensando o que a gente chama de Unit of Economics, na unidade de valor do trabalhador do aplicativo. Então é assim, quanto ele gasta no orçamento dele para trabalhar, quanto sobra do orçamento dele no final do mês, e que tipo de produto, proteção você vai levar para ele que faz sentido dele querer comprar, por exemplo, a perda de renda, quando ninguém mais oferece, e com um valor que também faz sentido no bolso dele. Que ele fala assim, legal, se eu estiver trabalhando, eu pago de acordo com o meu quilômetro rodado, mas se eu não estiver trabalhando, eu não vou assumir um compromisso financeiro que vai me levar para um endividamento e que eu não posso pagar. Então, isso também muda bastante, né? Esse processo de aceitação e querer fazer a contratação de algo que você tenha a paz de espírito de que cabe no bolso. E quem são os tipos de clientes, por exemplo, né? Porque você citou o motorista do Uber, né? Mas quais são os tipos de clientes? O modelo geralmente vocês oferecem esse tipo de produto até para entender, porque eu falei da indústria tradicional também, Sim. né? Então, entender se existe ou se existiu algum tipo de resistência também nesse modelo de negócio que vocês estão trazendo através da flexibilidade. Legal. Cara, a gente começou com a Log, por exemplo. Ali, eles tinham uma situação de várias empresas prestadoras de serviços para eles, né? Que eles chamam de levies. E aí, essas várias empresas estavam fora do escopo de proteção do que eles tinham de entregadores diretos. E ali a gente estava levando tanto essa situação do acidente pessoal que tem força de lei para os transportadores como clientes e as pequenas transportadoras, pequenas e médias transportadoras. Você tem uma outra situação que são os embarcadores, e aí os embarcadores querem proteger a mercadoria. A transportadora, muitas vezes quando ela tem um contrato de seguro, teve uma mudança na lei de transporte que fez a alteração da responsabilidade do embarcador com a mercadoria para o transportador como fiel depositário do traslado da mercadoria. Então, o embarcador ele vai descontar do fluxo de caixa do transportador se houver uma perda, qualquer ela que seja. Vamos imaginar uma situação, Magalu, e aí eu tenho uma empresa que faz o transporte da Magalu. Casos reais, tá? E aí a Magalu exige que cada transportador tenha um seguro de até R$25 mil por item. Cada um item. Por quê? Porque ela pode estar mandando nas costas do motoboy um MacBook Air, por exemplo. Sim. Mas aquele frete, ela está pagando R$15 no frete. Mas é 25 mil de prejuízo. Então, quantos fretes você vai ter que fazer para pagar esses 25 mil? No limite, isso pode levar a um risco operacional da transportadora, né? Então, nesse caso, ela só aceita que você, através de um seguro, ela possa virar um canhão de oportunidades de transporte para você, que ela vai te transferir milhões de reais por mês e o seu negócio vai crescer porque tem seguro. Então, respondendo aqui, os embarcadores são clientes, os transportadores são clientes, as pequenas e médias empresas também são clientes, os TMS, que são os sistemas de gestão de transporte, de logística, também são clientes, porque eles estão conectados com várias plataformas no meio do caminho. Aplicativos como Uber, 99, Mercado Livre, iFood, Amazon, e aí o universo é o limite. Mas vocês já entram direto no aplicativo? Sim, a gente entra direto no aplicativo. Quando eu falei embarcar a proteção no tecido da vida cotidiana, é justamente isso. Eu vou chamar um frete no aplicativo e no ato de, como passageiro agora, o consumidor final da mercadoria, no ato de chamar um frete, eu já tenho imediatamente ao frete a oferta embarcada do seguro daquela mercadoria. Uma outra situação que a gente faz, por exemplo, para as pessoas que utilizam TMS ou que estão utilizando ecossistemas de entrega através dos correios, é fazer isso no atacado para os embarcadores. Então, quando você vai lá e coloca valor declarado, por exemplo, que vai para o correio, você pode fazer um seguro ad valorem, 1% de que ele cobra sobre o valor declarado, e a gente traz aqui a possibilidade de trazer um produto mais barato, que vai trazer mais clientes para sua plataforma, e você ainda fazer dinheiro com isso, enquanto o empresário que está ali gerando etiqueta para os correios, e tem uma base de clientes de embarcadores, transportadores, e ter o seguro ali embarcado também para as empresas. E o contexto que a gente fala, né? Até porque é bem diferente quando você fala do long haul, né? Que é a entrega carreta, longo alcance, pro last mile, que é aquela entrega direta ali com o subno, motoboy e assim sucessivamente. Carro de passeio. Né? Então, esse caso de você ter esse suporte, até porque São Paulo, o que mais a gente vê? Motoqueiro se acidenta, todo dia, cai, não tem suporte,
vai para o hospital, fica muito tempo desamparado. Você ter esse modelo de negócio que facilita, né, e que supre essa necessidade dele nesses momentos, né, acho que faz toda a diferença. Eu vou contar um caso aqui, reais, os dois, né? Entrega de comida, não preciso falar o nome da empresa, mas foi chamado uma entrega de comida, aí o motoboy chegou na porta do condomínio, teve um ataque epilético, convulsionou na porta, a pessoa não sabia, mas o motoboy estava na porta do condomínio, caído no chão, espumando, e ligou para reclamar da entrega da comida, porque não chegou para ele, e ele não sabia disso. E na portaria o pessoal chama um Uber, chama alguém para ajudar, uma outra empresa e tal, não conseguiram, né, chamar alguém para ajudar ali. E no final, a pessoa, quando reclamou, a empresa, o que ela fez? Manda outro. Então ela pegou, fez de novo a comida, tal, mandou, chegou a comida e o entregador acabou vindo a óbito. Morreu, sem assistência. Então, virou notícia no jornal e tudo, do tipo assim, a vida humana vale menos do que o prato de comida, porque a comida chegou. Veio outra e chegou. E ninguém prestou assistência, um socorro para a pessoa. Daí você vê a necessidade de ter um seguro que vai dar cobertura, que vai poder dar um hospital para fazer alguma coisa. Então esse é um caso. E um outro foi de um entregador também, que o caso foi até estranho, porque ele foi encontrado boiando sem nenhuma marca e a moto de pé parada. Não teve um acidente, só a queima de arquivo. Mas tinha uma filhinha que tinha microcefalia por Zika vírus, era dependente dele, e aí você via as pessoas fazendo vaquinha para tentar juntar um dinheiro e entregar o barraco para voltar para casa dos pais e para poder seguir a vida, quando a gente foi a única pessoa que foi lá e levou um cheque para aliviar essa situação do dia a dia das pessoas. Então é super importante o seguro e o impacto que tem na vida das pessoas. E a gente percebe aquilo que eu te falei bem no começo, muitos países têm essa obrigatoriedade, né, de você ter seguro, em muitos casos. Será que isso pode acontecer no Brasil, não? Da gente ter essas obrigatoriedades até para proteger o trabalhador e aqueles que estão na linha de frente ali, meio você que sabe desamparados. que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Então, assim, tem lei para isso, inclusive, né? Mas, independente da situação de lei, e a gente tem a flexibilidade de levar soluções que são inclusivas, que é barato, que cabe no bolso, que dá sim para levar. Se o próprio transportador não for fazer isso como empresa, o próprio trabalhador ter a opção dele comprar direto na ponta e se fidelizar com isso também. Então a gente tem bastante flexibilidade e solução tem para tudo na vida, né? Só para a morte que a gente não volta. O resto a gente dá jeito. E para o trabalhador direto que você contou, porque esse pessoal ele já ganha um pouco, né? Como é que eles conseguem talvez se proteger de uma maneira que também não dói no bolso? Então, dentro do aplicativo, aí outro exemplo, Uber também, do motorista, a gente tem ali o seguro por quilômetro rodado. Então, começa a partir de 1,7 centavo quilômetro, ou seja, menos de 2 centavos por quilômetro. Então, não tem você não desculpa. compra se você não quiser. É muito inclusive, entendeu? Então, é tipo assim, vou rodar 100 quilômetros, eu vou pagar menos de R$1, entendeu? Então, mas nesses casos eles precisam ser pessoa jurídica para poder fazer a contratação? Pessoa física contratando direto no aplicativo que trabalha. Que bom. Isso eu já gostei. E como é que vocês fazem ali o diagnóstico, até para identificar, por exemplo, se você vai trabalhar com uma empresa, igual você falou, a empresa ela quer oferecer seguro de vida, ou que seja para os colaboradores. Como é que vocês fazem essa análise até para identificar? Porque é por colaborador, quantidade de funcionários, vocês analisam a folha de pagamento, como é que vocês fazem esse trabalho de identificação? A gente analisa a quantidade de entregadores, a quantidade de viagens, a quantidade de mercadorias, porque às vezes você pode ter uma rota com várias mercadorias na mesma rota, então a gente olha essa situação. A gente olha o histórico de sinistros por tipo de sinistro. Eu tive acidentes graves, eu tive um furto-roubo, e a gente classifica ali os tipos de sinistros pela sua quantidade, que é a frequência, e a severidade, que é o valor financeiro dos impactos que ocorreram. E aí com isso a gente faz uma precificação, daí então a gente procura embarcar dentro do aplicativo que essa empresa tem, para ser uma jornada simples, intuitiva e digital, com um mínimo de fricção, onde ele vai fazer uma adesão. Rodrigo, dando continuidade, entrando nesse contexto de tecnologia, explica pra gente como é que você tem utilizado esse contexto de IA, esse contexto de digital. Hoje o mercado está mudando, fala que essas revoluções que aconteceram durante muito tempo, que a gente está nessa revolução da IA, cada vez está diminuindo, exatamente por causa da IA. Como é que vocês têm trazido também esse diferencial através da empresa nesse mercado, conforme eu falei no começo, tão tradicional? Legal. E que momento incrível para estar vivo e vendo essa transformação acontecer, né? Bom, a gente está investindo bastante em inteligência artificial em vários pontos da cadeia de valor do seguro. Então,
começa, lógico, desde o atendimento do cliente, que ele possa ser atendido no WhatsApp 24/7 e ter ali uma ferramenta que muito rapidamente conversa e realmente parece que é um humano do outro lado. Engana, né? Engana muito bem, mas assim, que tem um conhecimento técnico muito grande do produto. Então, isso faz com que as dúvidas possam ser esclarecidas de forma muito mais objetiva e que você consiga ser atendido na conveniência e saber o que cobre, o que não cobre, já iniciar um processo de abertura de sinistro. Ela já faz toda a pré-seleção ali antes de chegar no humano, por exemplo. Isso, então, e até evoluindo aqui para um processo que a gente chama de seguro paramétrico. Então, o seguro paramétrico significa dizer que os processos que dão os gatilhos para você regular um sinistro por tipos de coberturas diferentes, a inteligência artificial é capaz de fazer isso sozinha e pagar o seguro sozinha. Então, você tem, uma vez que foi aberto um processo de sinistro, como é que você faz para instruir da maneira correta? E aí, só para traduzir o que é o processo de sinistro, é você fazer a sua reclamação, poder receber o pagamento do seu seguro de volta. Então, nessa hora, ela classifica da maneira correta, foi um furto, roubo, foi um dano por uma colisão, foi um acidente pessoal, foi morte, é uma despesa médico-hospitalar, que tipo de cobertura, porque daí ela vai dar sequência nos documentos necessários para isso, se for necessário algum documento, porque do outro lado, quando a gente está conectado nesses grandes aplicativos, eu tenho uma segunda fonte de informação que é transparente, fidedigna, livre de conflito de interesse e que tem informação em tempo real. Então, eu consigo ter uma segunda fonte da verdade, que é o aplicativo que você consumiu, para validar aquelas informações. Por exemplo, tem uma viagem que terminou no meio do caminho por conta de um acidente. Tem a telemetria que está ali. E isso pode, inclusive, fazer a diferença entre vida e morte. Porque se você teve, por exemplo, uma colisão com um impacto de 2G de força, eu ligo para você para saber se você precisa de um guincho. Mas se foi um impacto de 5, 6G de força, eu mando uma ambulância, porque você está inconsciente. Você não tem condição de responder. E essa diferença da sua geolocalização e mandar uma ambulância para você em tempo real faz a diferença entre você viver ou não. Então, muda muita coisa. E quando você está falando de uma indenização financeira e tendo essa segunda fonte da verdade e a capacidade de processar essas informações em tempo real e em escala, significa que a gente pode, no processo de regulação para poder pagar esse sinistro, já detectar aquilo que claramente é um seguro válido, com coberturas válidas, a documentação está clara, portanto paga automático. Aquilo que claramente também é uma fraude e nega automaticamente isso. E aquelas situações que são inconclusivas, aí sim você sobe para um atendimento humano para você definir sobre aquilo, se vai fazer ou se não vai fazer. Mas o que a gente ganha é produtividade, velocidade de atendimento para o cliente, escala. O que a gente vê claramente, eu acho que o pessoal fala até brinca, né? Seguro é bom quando a gente sabe que quando a gente precisa, que a gente vai testar ali, depois que você tem um sinistro, você vai ver se realmente tudo aquilo que você contratou vai ser realmente atendido, vai ser entregue. Que a gente fala daquele alívio que você tem de saber que, independente do que aconteceu, você está segurado. Isso serve para a transportadora, para todas as empresas, inclusive, né, para as pessoas que contrataram. Aí, nessa situação, quando você está conectado numa transportadora, quando você está conectado num aplicativo e que você consegue verificar essas informações via sistema, você melhora muito a experiência do cliente na ponta, porque, como eu estou trazendo aqui, a gente vai chegar numa situação onde sequer você precisa avisar o sinistro. Eu já sei que ele aconteceu, já liquido, faço o pagamento para você de maneira instantânea e em tempo real. E uma vez que essa experiência muda e funciona, você nunca mais quer voltar atrás, porque ela é muito melhor do que a situação atual, que você precisa provar que você é inocente, que o processo é lento, é burocrático, demora para fazer a isenção, o pagamento para você, né? Então, a gente quer justamente transformar essa experiência e trazer uma experiência uau para o cliente na ponta. E dentro desse contexto legal, né? Até porque a gente sabe que o Brasil ele é muito cheio de contextos legais associados a seguro, né? Como é que vocês têm também enfrentado esse contexto de burocracia e tudo que acontece nesse meio, né? Quando a gente começa a pensar nesse setor que é tão regulamentado como esse, e vocês vêm trazendo talvez esses modelos de negócio um pouco diferentes, diferenciados, através dessa inovação, que a gente sabe que não só os transportadores, mas também motoristas, entregadores e todos aqueles que podem contratar para esse
precisam? Bom, o mercado segurador eu acho que é dos mais regulados que existe, né? Inclusive dentro do ecossistema financeiro. Porque a gente tem ali o Bacen, do Banco Central, a CVM com valores imobiliários e a SUSEP com seguros. E então, eu acho que é do mais regulado de todos eles. E você tem situações onde você tem uma regulamentação muito focada no patrimônio da companhia, nos índices de liquidez, que são a sua capacidade de indenizar um seguro quando ele ocorre, em você não trazer um que a gente chama de risco sistêmico, que é você afetar a economia como um todo. Exemplo disso foi aquele filme A Grande Aposta, onde você tinha A e G trazendo um risco que quebrou o planeta inteiro, que era o risco de crédito, né, de inadimplência em financiamentos imobiliários, que aconteceu lá em 2008. Então, a SUSEP está muito olhando essa situação e preocupada com isso, mas a 88i, quando começou, ela começou através de um sandbox regulatório. Então, o próprio regulador estava flexibilizando uma série de normativos para fazer com que empresas de tecnologia promovessem inovação para gerar inclusão, ou seja, levar proteção para quem nunca teve na vida e democratizar o acesso a seguros. Isso todo mundo entende que se não tiver a tecnologia, isso não vai acontecer, vai continuar caro, vai continuar muito burocrático, vai continuar lento. Aí, nesse sentido, a gente cumpre a missão. O ano passado a gente fez mais de 18 milhões de apólices de seguros, e são pessoas que 90% delas têm seguro pela primeira vez na vida. E hoje a gente percebe, né, até a gente falando aqui de IA, de digital, a aceitação mudou, né, também. Eu acho que todas as empresas ou pessoas ou profissionais que precisam dos seguros, eles agora entendem um pouco mais como funciona o contexto da IA nesse processo de trazer algo personalizado, plug and play, como a gente falou, que é melhor para eles. Como é que tem sido também para vocês essa aceitação, mas principalmente com essas empresas talvez mais conservadoras, que não estão acostumadas com esse modelo mais flexível e está sempre acostumado com aquele padrãozão que já vem desde sempre? Quando a gente fala de IA, a maioria das seguradoras não tem interesse econômico de te oferecer um produto que liga e desliga em tempo real. Um produto intermitente, tá? Ela quer vender para você o seguro anual, porque enquanto, por exemplo, o seu carro está na garagem ou você está dormindo, ela está cobrando o seguro de você. Mesmo. Entendeu? Então, por que ela vai criar um produto que vai canibalizar o próprio mercado dela para assumir mais risco? Ela não vai fazer. Então, justamente por isso, a SUSEP criou esse ambiente de inovação tecnológica para trazer essas empresas de tecnologia para operarem dentro do mercado regulado para gerar inclusão e impacto social. Legal. Aí com inteligência artificial e recebendo esses dados todos, olha a situação. Hoje uma seguradora tradicional, ela tem 2 touch points, ou seja, pontos de contato com o cliente na ponta, que é você pagou o seguro no mês, você abriu ou não o sinistro no mês. São só esses 2 touch points que você tem no seguro tradicional. E a gente, quando a gente está fazendo o seguro embarcado no aplicativo, eu tenho uma explosão cambriana de dados com infinitos touch points, por exemplo, da telemetria. Então, quando que você começou uma viagem? Que dia, data, hora, local, geolocalização? O seu deslocamento de A para B, como é que isso aconteceu? Quando você faz isso várias vezes, você tem mapas de calor, que você correlaciona, por exemplo, com o Google ali, mapa do crime, regiões são mais perigosas e tal. A gente tem muito mais informação. Pensando numa tela de TV, nos pixels que você tem ali da TV, você não tem as televisões UHD, Ultra High Definition. A gente tem um Ultra High Definition de risco, que a gente percebe essas coisas com mais nitidez. E, portanto, a gente consegue, conhecendo melhor o risco, reduzir o componente fraude e, ao reduzir esse componente fraude, precificar de maneira mais assertiva, ou seja, mais barata para o consumidor na ponta e levar esse preço que é mais inclusivo de 1,7 centavo quilômetro na mão do trabalhador. Eu lembro quando eu trabalhava em transportadora, a gente tinha todo o contexto, precisa fazer a averbação, beleza, mas também tinha esse contexto de onde ele tinha que passar, de onde ele tinha que parar para dormir, né? Tudo uma diretriz do motorista ali, o que ele tinha que fazer para poder garantir que tudo aquilo que a gente tinha feito através do seguro fosse seguido e se acontecesse alguma coisa, estava segurado. Eu lembro muito bem que a gente trabalhava com a entrega de alguns materiais, que eram fios de cobre, né? E cada bobina tinha 5 toneladas. Nessa carreta tinha 5 bobinas. E aconteceu já sinistro de roubo e tal, do pessoal ter que colocar rastreador e esse tipo de coisa, né? Então a gente vê quão diferente é num país em que a gente sabe que as estradas já não ajudam, os locais muito menos, né? A gente ter uma empresa que nos dê o suporte necessário para que a gente possa seguir ali entregando aquilo que a gente precisa entregar através do trabalho que a gente oferece. Do ponto de vista das empresas, que também foi a sua pergunta, as empresas estão entendendo que ao oferecer a proteção dentro do seu ecossistema, seja a proteção para o trabalhador, seja a proteção para o consumidor ou a que for, isso tem
tem virado uma ferramenta de dominância de mercado, porque você traz um diferencial que o seu concorrente não traz. E isso faz com que o tempo de permanência em tela no seu aplicativo aumente, seja pelo trabalhador que fica mais engajado, ou seja pelo consumidor que confia mais na sua plataforma. E aí, portanto, direciona mais negócio para você, e vem aquela história do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho porque rende mais, ou seja, você tem mais efeito de rede porque você tem mais consumidores ou porque você tem mais trabalhadores felizes. As duas coisas vão fomentando uma outra e o negócio cresce. E o motorista que ele talvez oferece, que ele já é contratado através, sei lá, ele presta serviço, ele já tem um seguro contratado, né? Ou seja, muitas vezes ele não precisa nem acionar o seguro da empresa, por mais que ela já tenha também. Traz um diferencial, talvez, para esse motorista? Quando você fala que ele já tem um seguro contratado, por onde? Se bem que o seguro contratado seria para ele, né, e não para a mercadoria. A mercadoria seria, de qualquer forma, do transportador. Né? Então, assim, de verdade, os trabalhadores de aplicativos, ele não tem nada que está protegendo o bolso dele. É ele por ele. E aqui com a gente, sim, ele tem essa possibilidade de garantir a média do faturamento do mês anterior, os 28 dias, para um mês para frente inteiro, né? Então, se ele for um trabalhador ocasional, vai estar protegendo de acordo com o ritmo de trabalho, mas se ele for dedicado full time, ele tem uma proteção muito maior da renda dele. E isso é um dos motivos que faz com que, se eu estou trabalhando para 2 aplicativos, de um lado não tenho proteção nenhuma e do outro eu tenho, qual dos 2 eu vou? Eu vou naquele que me protege. E aí você entende como é que aumenta a permanência em tela, como é que você aumenta o número de quilômetros rodados, o número de viagens, como é que você tem uma maior dominância de um aplicativo versus o outro. Então, até no contexto, um tema que tem se falado muito, eu vejo muito tema falando sobre isso, que é sobre reforma tributária, né? Que a gente percebe que isso vai afetar bastante os empresários, as empresas, principalmente nesse contexto que a gente tiver a mudança. O principal é o fluxo de caixa, né? Das empresas, que precisa estar sempre ali pedindo nota. Quais cuidados você acha que a pessoa precisa ter dentro desse setor, para ele não ser pego de surpresa? O que é que vocês estão fazendo em relação a isso, não só internamente, mas principalmente naquilo que vocês vão trabalhar com toda essa parte tecnológica de estar bem segurado nesse contexto de reforma tributária, que vai afetar com certeza os empresários do Brasil, e a 88i não é diferente. Cara, assim, você não tem muito como fugir de imposto, né? Você paga as custas da sua margem de lucro no seu negócio, porque você tem um agravo, por exemplo, de IOF, você não tem pra onde correr. Movimentou financeiramente, vai pagar mais. Falando especificamente aqui de IOF, a gente sai de uma alíquota de 0,38% para 3,5%. É um aumento de mais de 1.000 vezes. É brutal. E às vezes, quando você está falando o entregador, por exemplo, sai de 0,38% para 3,5%, às vezes a margem do cara tá ali em 3%, você comeu a margem dele, já era. Eu falo porque isso vai afetar diretamente, né? Então, aí o que a gente faz aqui é utilizar a alavanca de seguros dentro deste ecossistema para que você consiga aumentar o número de trabalhadores na sua base, para que você consiga um maior número de clientes na sua base, para que você tenha mais corridas, mais entregas, mais negócio, de modo a aumentar a sua participação de mercado e, com isso, balancear um pouco o efeito da redução de margem por aumento de carga tributária. Nesse contexto, você até falei em off, atende todo o Brasil? Você falou, atende todo o Brasil, independente de onde a gente esteja, onde o cliente, no caso, esteja, vocês fazem, né, esse atendimento, vocês fazem essa entrega. E a gente tinha, até nesse contexto de plug and play que a gente falou, do próprio motorista, ele está ali preparado para estar protegido, né? A gente falou do motorista, a gente falou um pouco aqui dos seguros de acidentes pessoais também, que eu acho que é um tema bastante interessante a gente entrar nesse contexto daquilo que vocês estão oferecendo. Conta um pouquinho pra gente também sobre esse outro tipo de assistência associada a seguros de acidentes pessoais, até pra gente também entender um pouco mais como se precaver e que diferencial isso pode trazer pra gente no dia a dia. Legal. Bom, eu tinha falado bastante de aplicativo, mas aqui nesse exemplo você tem profissionais de trabalho doméstico, você tem, por exemplo, tem uma plataforma que é o Uber do garçom, que é cliente da 88i também, que ali você precisa de um cozinheiro, você precisa de um garçom, você precisa de um churrasqueiro para um evento, aí você contratar na última hora, o cara faltou, como é que eu faço? Aí você tem um app que você chama. Tem um outro também que é um app justamente de... Chama ele, já vai segurado? Já vai segurado, já vai segurado. Porque tem uma coisa chamada responsabilidade civil, né? Que se acontecer um acidente com um trabalhador na sua casa, você que é o responsável por prestar assistência, né? Então, como nunca aconteceu, quebrou um copo, cortou a mão, e aí você tem que prestar o socorro e se acontecer alguma coisa, tem uma indenização ali, né? Então, para isso tem seguro. Ou, por exemplo, você tem vendedoras de cosméticos autônomas na rua, né? Então, essas vendedoras de cosméticos também podem ter proteção tanto delas, de um acidente pessoal, elas podem ter proteção da renda delas,
E elas podem ter proteção das mercadorias que elas vendem. Então, veja, tem um pacote aqui bastante amplo que protege tanto aquilo que você está comprando e levando para vender, de porta em porta, sua renda e um acidente pessoal, uma internação hospitalar, enfim. Então, a gente está pensando exatamente nesse ecossistema. E aqui a gente menciona algumas dessas coberturas que estão voltadas ao acidente pessoal. E no caso, você tinha até comentado sobre um outro aplicativo, né? Que você falou, pô, isso aqui é um aplicativo, isso aqui é outro. O aplicativo do consumidor, por exemplo, do pessoal do Uber que contrata e etc. Ele é um aplicativo diferente daqueles das transportadoras, do embarcadores, etc? Ou é Sim, tudo se você é um consumidor, por exemplo, no caso do Uber, você tem ali o Uber Passageiro, que é para você chamar uma viagem, você vai colocar o seu cartão de crédito para pagar por essa viagem e faz a sua corrida de viagem de pessoas ou de mercadorias no mesmo aplicativo. A outra situação é o profissional que está trabalhando para gerar a renda dele. Então, nesse outro, você não coloca o seu cartão, você tem uma conta que você recebe o pagamento pela viagem que você realizou, prestando serviço, né, de transporte de pessoas ou de bens. Eles funcionam de maneiras diferentes. No final da história, o Uber ele funciona como se fosse o Tinder. Ele é uma plataforma que conecta pessoas que querem prestar um serviço de transporte com pessoas que querem o transporte, né? Então ele liga essas duas pontas ali como plataforma no meio do caminho. E tem vários outros apps, o Airbnb liga proprietários de imóveis com pessoas que querem utilizar o imóvel. Aluguel de automóvel. Eu quero alugar um automóvel por 1 hora e eu quero alugar o meu carro. Então você vai e conecta essas duas pontas. Então é por isso que você tem aplicativos de consumidores, aplicativos de trabalhadores, e a 88i ela serve tanto a plataforma como consumidor e trabalhador. Tem solução para as 3 pontas. E tem algum setor que vocês não entraram ainda, mas estão pensando ali que vale a pena entrar em furo algum de momento? reportagem, você está querendo? É isso? Então, assim, a gente está bastante focado aqui na mobilidade, no delivery, no e-commerce e na logística, com produtos realmente diferenciados e que levam tração, fidelização e engajamento para o seu negócio. Se você entende o que significa, né, o custo de aquisição do cliente, o tempo de permanência de vida dele com você e tração para o seu negócio e está buscando elementos que vão aumentar a tração do seu negócio em mais de 10%, fala com a gente. Vê aqui o negócio, quer emagrecer, me pergunta como. Você quer fazer dinheiro? Me pergunta como que eu te ensino. Como é que você enxerga agora relacionado a essa parte de digital tecnologia, né, referente aos próximos passos, futuro e etc, que vocês vão poder utilizar para poder preparar cada vez mais o consumidor final a estar utilizando 88i, mas principalmente estar protegido, que eu acho que é o principal que a gente comentou aqui hoje. Então, eu acho que assim, a gente falar inteligência artificial, ou eu posso falar aqui de blockchain, uma vida para você, cloud computing, a gente usa tudo isso. Mas no final da história, o que importa? Facilidade e conveniência. Cara, você está facilitando a minha vida de algum jeito? É mais intuitivo? É simples para mim? Não me faz pensar. Me poupa o meu tempo, que é a coisa mais preciosa que eu tenho na vida. Tempo. Você facilitou para mim? Beleza, eu quero fazer negócio com você. Então, o que eu quero dizer aqui é, se a gente você vai enviar uma mercadoria, vai pedir um frete, e a gente faz com que esse frete seja mais simples e que ainda traga uma vantagem de uma proteção para você, no momento certo, na hora certa, eu quero. A renda, quero proteger minha renda? Quero, mas não quero uma super burocracia, quero um negócio que é fácil, né? Para eu poder aderir àquilo e simplificar meu dia a dia. Então a gente procura levar essa proteção correlacionada às experiências que você tem no aplicativo, seja a visão que você for, consumidor ou trabalhador, de maneira simples, intuitiva e digital. Eu acho que é isso que faz a diferença, independente da tecnologia que a gente está embarcando. E como é que a gente quebra essa resistência? Porque se você parar para pensar, transportador, embarcador, beleza, a mercadoria tem um valor muito alto, então ele quer proteger porque ele sabe, se acontecer alguma coisa, ele tem que arcar com esse custo. Mas o consumidor final não tem essa cultura, né, de entender o poder do seguro ali para sua vida, para o seu cotidiano pessoal e profissional, né? Como eu te falei lá atrás, alguns locais é obrigatório, quando não é, inclusive aqui, que a gente está muito acostumado a fazer seguro de carro, por exemplo, e mesmo a gente conhece muita gente que não tem, não paga, simplesmente corre o risco. Né? Como é que a gente consegue mudar um pouco dessa cultura mesmo, de mostrar para as pessoas, para o consumidor final, a importância de você estar segurado, independente daquilo que você faça. Eu vou só concluir na resposta anterior, talvez eu não tenha deixado muito claro, quando eu falei assim da questão da tecnologia e adoção, simplificar a vida, é assim, cara, a internet todo mundo usa, né? Mas assim, você sabe a linguagem TCP/IP? Você precisa saber isso para utilizar um e-mail? Não precisa, funciona. Então, assim, eu não preciso ser geek, né, o nerd de internet, que eu manjo tudo aqui de linguagem de programação, para utilizar o benefício que a internet me traz. Então, é esse sentido de facilidade e conveniência que eu quero trazer aqui, que leva para as pessoas a democratização do acesso e que facilita a vida delas e poupa tempo. Então, é isso que eu quis dizer entre tecnologia e a utilização na ponta, facilidade e conveniência. A outra coisa
coisa que você pergunta de novo, mais uma vez. Você educar o consumidor no final para poder, exatamente, cara, é o seguinte, ter essa consciência. A população brasileira, na maior parte dela, está sempre endividada, não é isso? Por quê? Porque não tem educação financeira. E porque acha que o seguro não é uma prioridade. Não, e geralmente eles veem como custo, né? Então. Mas aí o que tá, por exemplo, isso tá errado. Por quê? Isso te mantém pobre. Se você faz, que é como o país desenvolvido faz, né? Peraí, o seguro, cara, não é supérfluo. Ele é parte do principal. É a certeza de que numa adversidade você tem proteção. E a adversidade, ela acontece. Então, quando você resolve assumir esse risco e ele se manifesta, você tem que carregar o prejuízo sozinho. Porque você não tem nenhuma proteção contratada. E é por isso que toda hora o brasileiro está recomeçando tudo de novo. E não é do zero. Ele começa do prejuízo. Então, você fica naquela lógica do cachorro correndo atrás do rabo o resto da vida, entendeu? E os países mais desenvolvidos, o cara já ganha melhor. Ele entende que o seguro é uma prioridade, então ele bota isso nas primeiras linhas do orçamento dele. Se ele tiver que cortar outra coisa, ele corta outra coisa, mas não isso. Porque, cara, você marca a hora para um câncer aparecer na vida da família? Não, mas ele vem, né? Você marca a hora para bater o carro de frente e ser internado no hospital com traumatismo craniano? Claro que não. Você sabe quando isso vai acontecer? Não. Mas ainda assim você decide correr o risco. Como é que você vai deixar os seus filhos? Você entendeu? Então, assim, como você não consegue prever isso, a única coisa que você pode fazer é se proteger. Então, enquanto a gente continua nessa lógica, não, eu vou deixar para depois, o depois acontece e aí você é arrastado para miséria, para pobreza e toda hora tá correndo atrás do rabo, tá sempre endividado. Então, o que você quer mudar de vida? Cara, começa a agir diferente. Compra o seguro. Resumindo, se você é inteligente, compra seguro. É isso aí. Rodrigo, excelente bate-papo aqui contigo. Obrigado aí pela sua participação. Fala pra gente, para finalizar, quais são as sites, redes sociais onde a gente pode encontrar 88i. Maravilha. Então, 88i com o número 8 é seguradora.digital, tudo junto, 88i seguradora.digital. Você vem para o nosso site. Você pode também entrar no LinkedIn, nosso, 88i Seguradora, no Instagram também, 88i Seguradora, e a gente está pronto para te atender via WhatsApp, por e-mail, do jeito que você quiser. Excelente. Pessoal, tá aí um pouquinho para você o futuro relacionado aí, o mercado de seguros começa aí com a 88i. Obrigado pela sua participação. Valeu. GuiaCast, como sempre, a melhor conversa profissional que você vai ouvir. Entra aí também no Instagram, @GuiaCast com K e Tuco com 2C _ oficial para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Equalab.